Continuando, nós vamos, agora esse é o último vídeo do assunto decisões de investimento de longo prazo. Então agora, essa slide nós vamos tratar de como abordar a questão do risco, como lidar com risco. Uma grande amplitude de entradas de caixa de um projeto torna mais arriscado do que um projeto que possui pouca variação de fluxo de caixa. Então vocês vejam aqui que nós temos uma comparação entre o projeto A, em que há entradas de caixa muito mais próximas da mais provável, né? Então tem a mais provável é 2.000, um cenário pessimista a entrada de caixa é 1.500 e um cenário otimista é 2.500. E você tem um projeto B com o mesmo investimento inicial, em que a entrada de caixa ou resultante de fluxo de caixa operacional é 0 num cenário pessimista, 2.000 também no cenário mais provável e 4.000 no cenário otimista. Então você já sabe que o projeto A tem uma configuração, uma projeção de resultados de fluxo de caixa menos arriscada, né? Você tem uma amplitude de variação aqui de 1.000 e aqui de 4.000. Se você calcular o desvio padrão, você vai encontrar um desvio padrão menor aqui no projeto A do que o projeto B, né? Então, para minimizar o risco de aceitar um projeto inviável, o analista deve criar alguns cenários diferentes que acabamos de mostrar aqui e fazer uma análise de sensibilidade. Então, você calcula o valor presente líquido no cenário pessimista, vejam só, no cenário mais provável, que no caso deu igual, e no cenário otimista, no caso deu diferente também. E a amplitude de variação, né? Os projetos A e B possuem o mesmo VPL esperado, que é esse mais provável aqui, né? Porém, o projeto B é mais arriscado. Logo, a decisão de investimento deve ser o projeto A em condições de resultado. Aqui, ó, o resultado mais provável que vai ser considerado, né? É claro que você pode incrementar essa análise colocando probabilidades de ocorrência desses cenários. Então, você pode dizer que o mais provável é 50%, mas você acredita que o cenário otimista é mais viável de ocorrer do que o pessimista. Então, você bota, por exemplo, 30% de um cenário otimista e 20% no cenário pessimista. Então, esses resultados aqui, essas médias diferem e você refaz esse resultado ponderado aqui, né, dessas possibilidades de retorno. Você também pode realizar, isso aperfeiçoa um pouco, uma técnica que chama-se análise de sensibilidade. Então você ajusta determinados componentes do fluxo de caixa em função de cenários, né? Então, por exemplo, a análise de sensibilidade pode considerar mudanças nas estimativas da receita, nas estimativas de custo. Você tem cenários em que os custos podem aumentar, por exemplo, os custos associados a insumos importados, né, com a variação do dólar. Cenários em relação a mudanças nas despesas e também mudanças na taxa de desconto, né? Quando você varia a taxa de desconto, o custo de capital, o resultado do valor presente líquido muda muito. Você viu, o professor mostrou no caso da companhia ali, né? Então, e vejam que neste momento, não no caso de empresas, porque as empresas têm um custo de capital, mas no caso de um projeto novo, se nós considerarmos a Selic como um parâmetro de investimento de um projeto novo, vamos supor, nós não consideraríamos a Selic, provavelmente consideraríamos um pouco mais do que a Selic, né? Porque a Selic seria a taxa livre de risco, a gente tem que somar um prêmio que a gente espera ganhar, mas vamos supor, mas mesmo assim, vamos imaginar então, só para facilitar, que o retorno, que a taxa que a gente espera é de 6%, né? Aqui, 6%. Qual seria o valor presente líquido do projeto? No caso do projeto A seria 14, o projeto B seria 28. Mas olha só, se a gente alterar essa taxa para 8, porque isso é uma coisa que vai acontecer no Brasil, porque a taxa Selic está subindo. A taxa Selic subindo, sobe também
as expectativas de retorno de diversos segmentos da sociedade, né? O prêmio pode até não subir, mas como a taxa livre de risco sobe, somando com o prêmio, aumenta a taxa de retorno. Então você tem o projeto A caindo para 11 mil de VPL e o projeto B caindo para 24 mil. E assim você vai. Quando chegar uma taxa, vamos supor, espero que a gente não volte nesse patamar de taxa de 14%, né? Eu acho que não voltaremos, tá? Eu acho que é mais provável que a gente alcance aqui os 10% ao ano de Selic. Mas os 14%, vamos supor, e já é muito, né? Não, aliás, a Selic 10% eu acho que nem chega, mas como prêmio, 10% sim, 14% talvez, né? Então você consegue verificar lá nos 14% que o projeto A passa a ter um VPL, né, só de 5 mil, e o projeto B passa a ter um VPL de 14 mil. Com esse tipo de análise você consegue ver se um projeto deixa de ser atrativo ou não, e qual projeto é mais sensível a essas mudanças, né? Aqui nesse caso aqui nós temos uma perda de 1/3, né, do valor, né, do projeto A. E o projeto B, nesse caso aqui, temos uma perda de metade, né? Então 28 para 14 e aqui de 14 para 5, 14 e pouco, é quase 1/3, né? Então o projeto A é mais sensível à variação da taxa de retorno. Então vejam, a gente pode fazer, primeiro, uma abordagem para lidar com risco, criando cenários. Segundo, criando esses cenários a gente pode alterar expectativas de entradas de caixa, alterar expectativas de saídas de caixa e alterar taxas de desconto. Todas essas alterações, elas produzem um reflexo no indicador que a gente vai usar para tomar a decisão. Né? No caso da taxa, só o VPL, porque a taxa interna de retorno já é a própria taxa. Né? Mas no caso de receita e despesa, dá para rever a expectativa de taxa interna de retorno. E no caso de variação da taxa do custo de capital, que acabamos de mostrar, aí o VPL é a técnica mais indicada. E vejam que no caso aí, aqui só é o cenário do caso otimista que foi trabalhado, né, aqui. Só o cenário do caso otimista. No cenário do caso otimista, o projeto A, apesar de oferecer um retorno menor, ele é mais sensível, né, à variação de taxa de retorno. Se a taxa de retorno sair de 6 para 14, ele cai praticamente 1/3. Enquanto que o projeto B cai pela metade, né? Por que isso, né? Porque se a gente pegar aqui no início, o projeto A, ele é um projeto em fluxo constante, né? E o projeto B é um fluxo decrescente. Ou seja, a maior parte do retorno do projeto B está concentrado no primeiro ano. Então, qual é o problema do aumento da taxa? É que aqueles valores lá de trás, quando são trazidos a valor presente, eles diminuem muito, né, se a taxa é alta. Então, a vantagem do projeto B é que a concentração de fluxos positivos é mais forte no início da vida útil do projeto, tá? Então, por isso que nós temos essa situação aqui demonstrada nesse quadrinho, tá? E para terminar, então, essa explicação, esse assunto, decisões de investimento de longo prazo, nós temos alguns aspectos a considerar. Primeiro, projetos com vida útil desiguais. Projetos de menores tempos viabilizam projetos menores intermediários. Então você tem um projeto que dura 5 anos, comparando com um que dura 10. Então você pode fazer 2 projetos de 5 anos no tempo para comparar com um projeto de 10 anos. Isso precisa ser considerado numa perspectiva de investimento, de decisão de investimento, né? É claro que precisa ser considerado outros aspectos, inclusive se há racionamento de capital, se tem recurso suficiente ou não. A análise precisa considerar a soma dos valores presentes líquidos dos projetos viáveis no maior tempo que for possível calcular ali, né? Então, se a gente considerar 2, a gente calcula os 2 valores presentes líquidos, né? Análises com racionamento de capital. A gente seleciona os projetos que cabem no orçamento considerando o maior valor presente líquido. Vejam que, como a gente explicou há pouco, na dúvida entre TIR e VPL, sempre valor presente líquido. A TIR é mais comparável, mas tirando a questão da comparabilidade, o VPL é mais técnico, mais certo.
Então, aqui, considerar o VPL como indicador mais adequado para as análises mais complexas. O uso da TIR, nesses casos, pode induzir a erros. Bom, aqui é uma explicação um pouco teórica. Na verdade, a gente, para adotar prática para isso, a gente vai ter que ir lá nos exercícios, tá? Mas esses exercícios a gente vai ter que fazer em sala de aula. Deixa eu ver onde é que está. Vocês vejam aqui, ó, caiu num provão em 2001, um exercício em que você tem taxa interna de retorno, informações de taxa interna de retorno associadas a determinadas empacotadoras e informações associadas ao VPL. Então você tem que interpretar isso aqui fica com um desafio, eu ainda não quero falar sobre isso, né? No ENAD de 2011 caiu também uma questão parecida. E aqui, aqui no exercício 12, nós temos um exercício em que se coloca aqueles cenários, né, para avaliar um pouco a questão do risco. E vejam que esses cenários, valores atuais das entradas de caixa, têm probabilidades associadas, né? Então, probabilidade associada a um valor de entrada de 320, a 220 e a menos 80. E aqui nós temos o outro jogo, o MC, com valores diferentes e probabilidades diferentes, né? Você vai decidir em relação a esse investimento usando o valor presente líquido. Aqui tem uma outra situação da companhia LMT, né, em que você tem também estimativas pessimista, mais provável e otimista, da mesma forma que o anterior. Bom, e terminamos aqui. Acho que é isso aí. Bom, agora é mãos à obra, né? Nas aulas síncronas, nós faremos a maioria dos exercícios que eu mostrei. Tiraremos as dúvidas, mas você já tem condição de fazer, em tese, todos. Você já tem condição de fazer todos, tá? As dúvidas que surgirem em razão de algumas especificidades, sobretudo os últimos comentários que eu fiz em relação à análise de sensibilidade, em relação a situações de racionamento de capital, em relação a projetos com vida úteis diferentes, as dúvidas são importantes e os erros são importantes para solidificar o seu conhecimento. Então, a primeira coisa que você faz depois de assistir a videoaula vai tentar fazer os exercícios, né? Fazer os exercícios, tá certo? Então, com isso, a gente termina esse assunto de decisões de investimento de longo prazo. Próximo assunto são as decisões de financiamento de longo prazo.